Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, que lugar tem a Palavra de Deus na sua vida? Quanto tempo do seu dia você reserva para ler, para escutar, para rezar e estudar a Sagrada Escritura? Não podemos nos esquecer. A Sagrada Escritura é o texto fundamental da nossa fé. Não podemos compreender bem qual é o verdadeiro sentido da nossa fé sem mergulhar profundamente na Sagrada Escritura. Por isso, querido irmão, querida irmã, temos esta oportunidade, este encontro que nós realizamos diariamente ao redor da Palavra de Deus é para criar em nós esta consciência. Não podemos viver bem a nossa fé sem nos empenhar em conhecer melhor a Sagrada Escritura. Por isso vamos acolher com abertura de coração, com bastante alegria, a mensagem do Evangelho dirigida a cada um de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Cuidado para que vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia, como um laço, pois ele sobrevirá a todos os habitantes da face de toda a terra. Ficai acordados, portanto, orando em todo momento, para terdes a força de escapar de tudo o que deve acontecer e de ficar de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje nós ouvimos um trecho curto do Evangelho de São Lucas, mas que traz uma mensagem muito forte e necessária para nós. É importante dizer, estamos exatamente no final do ano litúrgico. E por isso a mensagem é forte, pedindo de nós vigilância e prontidão, que a gente não esteja disperso por aí. Por isso, querido irmão, querida irmã, já comecemos com esta interpelação. Como está o nosso coração? Temos buscado preparar o nosso coração para acolher o dia da vinda do Filho do Homem? Nós já estamos às vésperas de fazer este caminho do advento, que é o caminho de preparação imediata para acolher o menino Jesus que vem ao nosso encontro. Mas como está o nosso coração? Estamos de fato fazendo esta preparação sincera, honesta, para acolher o Mestre que vem ao nosso encontro? Nessa perspectiva, façamos a reflexão desse trecho do Evangelho que terminamos de escutar. O Evangelho começa dizendo assim: cuidado para que vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida. A primeira coisa é esta: cuidado. É um imperativo que o Senhor nos faz para que não estejamos dispersos por aí. São tantas as coisas que encontramos ao longo da vida e muitas vezes elas nos fazem distrair daquilo que o Senhor nos propõe. Será que você também não está caminhando disperso por aí, sem prestar atenção naquilo que o Senhor nos propõe? Cuidado, é esta a mensagem do Evangelho para cada um de nós. E depois diz: cuidado para que os vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, embriaguez e preocupações da vida. Literalmente, o Evangelho diz: cuidado para que o vosso coração não fique insensível. Isto é, para que o nosso coração não seja endurecido. E muitas vezes o nosso coração se endurece, se torna pesado. Por isso mesmo, incapaz de ter sensibilidade para acolher a mensagem de Deus. Lembrando que o coração na Bíblia é muito mais do que o centro das emoções. O coração na Bíblia é o centro da humana liberdade, é o nosso interior. Não percamos esta sensibilidade para perceber a presença de Deus e do seu reino ao nosso redor.
Se perdemos essa sensibilidade, dificilmente conseguiremos corresponder ao projeto de Deus. Por isso, verifiquemos se não temos deixado que coisas ou pessoas endureçam o nosso coração, de modo que não tenhamos esta sensibilidade para perceber a presença de Deus. Às vezes nós queremos olhar esta presença de Deus somente nos grandes eventos e não somos capazes de perceber que todos os dias, nos momentos mais simples do nosso cotidiano, Deus se faz presente. O coração endurecido é justamente quando a gente se torna incapaz de ver Deus no nosso dia a dia. É esse o cuidado que pede de nós a palavra de Deus. Cuidado para que os vossos corações não se tornem insensíveis. Cuidado com a insensibilidade do coração. Depois o Evangelho vai dizer assim: para que não se abata repentinamente sobre vós aquele dia, como um laço. Que dia é esse? É o dia da vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus Cristo ao nosso encontro. Cuidado para que este dia não se abata repentinamente sobre nós como uma surpresa. E o próprio Evangelho diz, numa outra passagem, ninguém sabe o dia e nem a hora. Por isso, é necessária a prontidão, estar sempre de pé, porque não sabemos qual será este dia. E aqui o Evangelho faz esse alerta para que, quando chegar este dia, não sejamos surpreendidos, mas estejamos realmente preparados para acolher o dia da vinda do Filho do Homem. Então, mais uma vez, pergunto, será que estamos realmente preparados para este dia, o dia da vinda do Filho do Homem? Se o Senhor vier agora ao nosso encontro, meu e o seu, como Ele nos encontrará? Como estará o nosso coração? O que temos para apresentar ao Senhor? Cuidado para que este dia não se abata repentinamente sobre nós como uma surpresa. Em seguida, o Evangelho vai dizer assim: pois Ele sobrevirá a todos os habitantes da face da terra. Ficai acordados, portanto, orando em todo momento, para terdes força de escapar de tudo. Importante isso aqui, meu irmão e minha irmã. Ficai acordados. Às vezes a gente vive a nossa fé cochilando. A gente não presta bastante atenção em tudo aquilo que devemos estar atentos. Por isso o Evangelho pede, acordemos, estejamos atentos, ficai acordados. Não podemos ficar cochilando pelo caminho. E como que nós nos mantemos acordados? Pela oração, orando a todo momento. O que é a oração? A oração é intimidade com Deus. Oração é diálogo de amor. Oração é quando nós podemos falar ao Senhor com confiança de que Ele nos escuta, mas ao mesmo tempo é a nossa capacidade de saber silenciar todas as outras vozes para ouvir a voz de Deus. Por isso o Evangelho pede, orando em todo momento, rezar sempre, com vontade ou sem vontade, porque a oração é alimento para a nossa vida. Então é necessário que cultivemos este hábito de rezar sempre. E oração também é aprendizado, e aprendizado exige esforço. Todos os dias devemos impor sobre nós uma disciplina, um ritmo de oração. É preciso que mantenhamos esta intimidade, esta comunhão com Deus, para que não sejamos surpreendidos, como diz o Evangelho. E diz o Evangelho, para terdes força de escapar de tudo. Se não tivermos esta atitude de oração sempre contínua, não encontramos a força necessária. E às vezes a gente fraqueja. E por que fraquejamos? Justamente porque não rezamos o suficiente. Por isso diz o Evangelho, para terdes força de escapar de tudo o que deve acontecer e de ficar de pé diante do Filho do Homem. Isto é, quem reza, quem se alimenta desta intimidade com Deus, até passa pelas situações adversas da vida. No entanto, ele não vai cair, ele vai permanecer de pé diante do Filho do Homem. Peçamos hoje esta graça de sermos sempre fortalecidos pelo Senhor, para que Ele nos encontre de pé e não dispersos por aí, e não cochilando.
Peçamos a graça de permitir que o nosso coração seja sensível para perceber a presença de Deus no nosso dia a dia. Todos os momentos Ele vem ao nosso encontro e precisa encontrar o nosso coração aberto. Oração sempre, com vontade ou sem vontade, porque ela é alimento e é dela que recebemos a força necessária para permanecermos de pé. O Evangelho de hoje nos pede atitudes muito necessárias, que estejamos atentos a essas atitudes que exige de nós o Evangelho. Coração sensível, aberto, disponível para acolher a mensagem de Deus. Não ter um coração endurecido, um coração insensível. O Evangelho também pede de nós oração constante, rezar a todo momento, pois é da oração que vem a força necessária para permanecermos de pé diante de todas as situações adversas que atravessamos. Por isso vamos nos dirigir ao Divino Pai Eterno, concluindo este nosso momento, justamente fazendo a oração, com esta consciência de que ela é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Divino Pai Eterno, Deus de amor, Deus de bondade, te pedimos no dia de hoje a sensibilidade de coração para sabermos acolher todos os valores do Teu reino. Ajuda-nos, Pai Eterno, a manter sempre esta intimidade contigo através da oração. É ela quem nos fortalece, para que jamais fraquejamos, mas nos mantenhamos sempre de pé diante de Jesus, o Teu Filho amado. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.